Boa noite a todos. É com o coração cheio de alegria que a gente se reúne para mais um estudo e que todos tenham bênçãos e sejam incluídos nas suas casas para aproveitar ao máximo esse estudo que vai ser apresentado hoje. Vamos começar a nossa reunião com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palavras de vida eterna. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma. Serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas, e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Boa noite, gente. Liguei. Acho que tá direitinho. Então, gente, o tema do estudo de hoje é assuma o controle da sua vida. Eu fiquei pensando, né, no tema, e agora, assim, as últimas palestras têm sido assim. Primeiro eu penso num tema, eu vou... vem aqui alguma coisa na minha cabeça, pesquiso alguma palestra nesse sentido, aí escolho. Aí depois, na hora que eu vou estudar, eu vejo que é mais complicado do que eu pensei. Na próxima, eu vou tentar assistir a palestra antes, vou escolher um tema mais fácil pra mim, sabe? Pra ver se não pega tanto no meu pé, igual esses temas que vem pela intuição. Mas vamos lá, né? Eu acho que vai fazer sentido pra todo mundo também. Pra mim, fez muito. É essa questão de assumir o controle da nossa vida. Esse controle, ele não é o controle que nós tanto tentamos fazer, que é um controle que às vezes nos prejudica. Porque a gente tenta controlar tudo. E aí, quando a gente tenta controlar tudo, no final a gente acaba não controlando nada. Porque às vezes a gente quer controlar o ambiente que a gente vive, a pessoa com que a gente vive, o grupo que a gente convive, o ambiente que a gente trabalha, os nossos amigos. E é muita coisa, né, pra gente controlar. E aí, quando a gente olha para a nossa vida em si, para nós mesmos, para o nosso espírito, muitas vezes ele está seguindo, só seguindo, sem nenhum, assim, fundamento, sem a responsabilidade de olhar para o nosso planejamento reencarnatório. Aí a gente percebe que tentando pegar tudo, a gente não pega nada. Então a gente tem que perceber que nós somos os construtores do nosso próprio destino. E que nada que a gente vive é por acaso. Só que quando a gente assume o controle disso, a gente pode vivenciar o nosso processo reencarnatório de uma forma mais assertiva. Porque aí a gente se observa, a gente deixa para trás velhos hábitos, coisas que a gente não deve mais carregar, porque a gente pode até ter nascido com isso ainda, mas não quer dizer que a gente vai alimentar, porque a gente nasceu para evoluir. E a gente começa a pensar no nosso amanhã de forma diferente, de forma cuidadosa. E aí, assumindo o controle, a gente não se culpa tanto, porque a gente entende o nosso processo, a gente se conhece, porque para assumir o controle, o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque eu não posso controlar sobre algo que eu não conheço, algum controle, algum cuidado. Não tem jeito. Então, o primeiro ponto é me conhecer. E a partir disso, a gente consegue deixar para trás aquilo que não serve mais
e trazer para a nossa vida aquilo que vai somar, aquilo que vai ajudar na nossa evolução. E a gente sabe que nós não reencarnamos a passeio. Então, que a nossa vida não é uma brincadeira. Todo mundo tem aqui um planejamento bem feito pela espiritualidade superior, junto com a gente, para poder seguir um propósito. Então, nada que acontece com a gente é por acaso, né? Até a Isa mandou uma ideia de uma postagem, até repostei hoje, que fala sobre isso. A gente não está onde a gente está por acaso, nossa família não é quem é por acaso, não tem erro na nossa reencarnação. O processo divino, ele não tem erro, a lei divina. Nós que erramos, mas a lei divina não. Então, assim, tá tudo como deveria estar. Agora, se a gente está vivenciando da forma mais adequada, aí já é outra coisa. Se poderia ser mais leve? Provavelmente sim, porque às vezes a gente que dificulta tudo, né? E os espíritos falam que, no livro dos espíritos, questão 258, eles falam pra gente que nós escolhemos as provas que devemos suportar. Isso constitui nosso livre-arbítrio. Então, se a gente planejou e a gente escolheu as provas, nós estávamos no controle do planejamento, né? Pelo menos na maior parte das vezes, quando não é uma reencarnação compulsória, que é exceção. Então, se eu sei que estou aqui para evoluir, eu preciso me fazer algumas perguntas, né? Por que eu ainda me apego em hábitos que fazem com que eu me mantenha estagnado? Se eu tenho controle da minha vida, por que eu não decido sair disso? Por que eu não decido fazer diferente? Se o controle da minha vida é meu, né? E aí a gente carrega peso que só deixa a caminhada mais difícil. Porque se eu for fazer uma caminhada sem carregar nada na minha mão, é bem tranquila. Agora, se eu for fazer uma caminhada carregando muitos pesos nas minhas costas, fica tudo mais tenso, né? Quando a gente caminha sem carregar nada e quando a gente caminha carregando uma mochila, é bem diferente. Então, se a gente tenta justificar as nossas dores, nossos comportamentos, sem assumir o controle da nossa vida, como se a culpa fosse externa, a culpa fosse de Deus, a culpa é do outro, eu só estou assumindo o seguinte, que eu poderia ir mais longe, mas eu prefiro ficar preso nas desculpas, né? Tá, tudo certo. E aí a gente vai analisando alguns hábitos que nós precisamos abandonar. Todo mundo tem isso, para poder assumir o controle da própria jornada. A gente tem que primeiro se conhecer. E se conhecendo, a gente vai percebendo que alguns hábitos a gente deve abandonar. Porque enquanto a gente não abandona esses vícios emocionais e morais, a gente não avança. A gente não consegue fazer o nosso melhor e nem seguir de forma correta e coerente a nossa programação. Então, eu vou citar aqui alguns hábitos e aí a gente vai comentando sobre eles. E aí, se vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade. São hábitos que todos nós carregamos. Pelo menos um desses aqui, acho que todos nós vamos carregar. Eu carrego muitos deles, não sei se todos. E aí eu vou citar alguns, são poucos, são 20 só. Aí, vamos lá. Criticar constantemente os outros. A crítica, ela é um constante reflexo da nossa alma. Porque muitas vezes, quando a gente critica o outro, o que mais chama atenção no outro é aquela questão do espelho, que tantos terapeutas falam. Às vezes, o que incomoda no outro, às vezes é o que a gente carrega na gente. Então, é a primeira coisa que eu vejo. É como eu me olho no espelho, é a primeira coisa que eu vejo. E aí, o outro faz, no outro grita. Então, se me incomoda tanto, que aquilo ainda precisa ser curado dentro de mim. Se eu não faço mais hoje, eu ainda não consegui me perdoar por fazer. A verdade é essa. Então, a gente precisa buscar o quê? Para poder curar isso aqui. Buscar ajuda, buscar o evangelho, buscar terapia. Porque criticando o outro, a gente não vai curar os nossos traumas. Isso é fato. Porque se fosse assim, ninguém teria trauma. Porque todo mundo critica. Então, se a crítica fosse a solução, a gente não teria trauma mais. Só que a maioria de nós ainda carrega, né? Então, é buscar deixar esse hábito de criticar para trás. Que a crítica, ela baixa demais a nossa vibração. A gente só consegue ver o negativo quando a gente tem o hábito de criticar. E aí, mas a crítica é construtiva. Eu acredito que a crítica seja construtiva quando a gente tem uma conversa honesta com quem a gente está criticando. Ô Isadora, olha, eu acho que isso não é legal. E aí eu vou falar com a Isadora. A Isadora pode virar para mim e falar assim, mas eu penso dessa forma, eu não concordo com você, vou continuar fazendo assim. Ou então, Milena, realmente, eu acho que o que você falou tem coerência, eu vou aplicar. E aí eu fiz uma crítica ao que ela fez com ela e conversei. Isso aí pode construir alguma coisa.
Agora, se essa crítica não tem esse objetivo, a gente não pode tentar disfarçar ela como construtiva, porque não é nem para o outro, nem, muito menos para a gente. A gente está construindo o quê se às vezes a nossa crítica nem chega? Né? Então a gente não está construindo, a gente está só se sabotando. E é um hábito que a gente carrega. A gente não vê no plano espiritual o que traz. A vibração. Por isso que eles ficam chamando a nossa atenção, né? Que a nossa aura muitas vezes não é muito bonita, né? Aí julgar as atitudes sem conhecer a história, né? Não julgueis para que não sejais julgados. O Evangelho já fala, né? Mateus capítulo 7, versículo 1. Quantas vezes a gente olha para o outro, o comportamento do outro, a gente fala assim, ah, mas se eu tivesse no lugar, não faria assim, não. Gente, esse negócio de se eu tivesse no lugar. Essas pessoas também, às vezes, olham para os nossos problemas e elas pensam a mesma coisa. Ah, eu faria de forma muito diferente do que a Milena fez. Ah, eu não faria isso que o Paulo Júnior faz desse jeito, não. Mas, gente, a gente não sabe o que o outro sente. Às vezes, que pra mim é uma coisa assim, que o outro tá fazendo de forma muito errada. Ah, não, mas poderia fazer muito melhor. Pra ele, é o máximo que ele pode fazer. E a gente julga até sem saber. Hoje eu tava vendo o jogo, aí eu falei assim, nossa, não é possível que esse técnico mexeu desse jeito. Eu entendi do futebol, né? Aí, gente, a pessoa que é ansiosa, ela quer ver se tá transmitindo, né? Aí sai Mas vamos continuar. Aí eu tava vendo jogo hoje, eu entendi de futebol, né, Giovana? Você sabe que eu entendo bem, né? Aí eu peguei e falei assim, não acredito que esse técnico mexeu desse jeito. Ele acabou com o time, ele tirou uma pessoa que não tinha que sair do jogo. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele não ia fazer isso. Deve ter passado mal, não é possível. O menino deve ter pedido pra sair. Porque eu tô vendo de fora, eu não entendo, né, por que saiu. Aí, como jogo do prazo, tô vendo campeonato municipal pelo YouTube, eu falei, não, vou mandar uma mensagem que eu não aguento. Aí eu mandei mensagem, falei assim, por que você saiu do jogo? Te tiraram? Ei, menina, tô passando tanto mal, não sei nem como que eu joguei, porque eu tava passando muito mal, tô muito gripado. Eu falei, tá vendo? Eu falei tanto do técnico, que o técnico é isso, é aquilo, tá vendo? Não é. Eu julguei uma situação que eu não sabia. Quer dizer, teve coerência. Se o menino tá passando mal, não tá aguentando, tem que trocar. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente julga o outro, a gente nem sabe o que tá acontecendo, o que tá sentindo. Então, assim, às vezes a pessoa tá ali falando, tá falando mal hoje, mas ninguém sabe o esforço que a pessoa tá fazendo pra estar ali. Porque às vezes a pessoa tá mal mesmo e tá fazendo melhor, né? Nas tarefas. A gente comentou sobre isso, né? Fez negócio. Sobre a questão de fazer prece, tudo assim, né? Às vezes, pra mim, é muito simples. Né? Agora, ela ia agora você. Às vezes você não sabe o esforço que a pessoa faz para rezar um Pai Nosso. A gente não pode apontar. Eu fazendo aqui, eu fico nervosa, mas aí com o tempo a gente vai melhorando. Mas se você me mandar rezar um Pai Nosso, que eu já falei que eu erro tudo. Que eu tenho trauma, porque eu já errei a oração em público. Então eu tenho trauma. Se me mandar rezar uma oração decorada, não sai, gente. É muito difícil pra mim. Aí você vai falar, nossa, mas a Milena não sabe rezar um Pai Nosso? Eu sei. Mas eu tenho dificuldade, assim. É uma coisa que me limita, né? E assim são várias coisas da vida. E a gente, quando a gente tem a opção de escolher, e a gente ainda não percebe também o tanto que a gente tem que tentar enfrentar nossas dificuldades para poder evoluir, a gente vai escolher o que é mais fácil, o que é mais cômodo para a gente fazer. Então a gente vai escolher o quê? Que a gente faz melhor, porque sempre tem alguma coisa que eu faço melhor. E tem alguma coisa que eu não sei fazer e o outro vai fazer melhor. Nas atividades são assim, na profissão, eu vou tentar fazer algo que eu faço bem. Até aqui nas tarefas da casa, eu vou tentar fazer uma tarefa que eu me sinto bem, porque se eu não me identifico com aquilo ali, eu não vou trabalhar naquilo ali, né? Mas aí, se a pessoa precisa, não, eu sei que está precisando ali, eu vou fazer mesmo não me identificando tanto. Eu tenho certeza que a pessoa vai fazer o melhor que ela pode. Então, a gente tem que olhar o quê? Com amor e gratidão, né? Porque não é julgando e comparando, né? Porque se a gente comparar, aí já era. Cada um tem realmente o seu processo ali, e a gente, nessa vida, a gente sabe muito pouco. A gente também não deve julgar a si mesmo com dureza excessiva, porque isso também é um hábito ruim. Porque quando a gente é muito rígido, a gente acaba sendo com os outros e com a gente também. E esse auto-julgamento, ele não é humildade. Ele é auto-boicote, auto-sabotagem. A verdade é essa. Porque a gente vem com, nem sempre é humildade. Muitas vezes é um auto-julgamento que a gente tenta ser tão perfeccionista que eu não aceito fazer isso de forma errada, ou não aceito fazer isso de forma que não seja perfeita, ou que eu não receba elogio, então eu não vou fazer. Ou então eu não admito errar nisso daqui, e fica muito pesado. Porque aí, quando a gente se julga muito, se a gente não se admite assim, errar, a gente acaba deixando de fazer, perdendo oportunidades, né?
E aí, se a tarefa tiver que ser feita e eu não fizer, ela vai ser feita por outro. Então, né, vamos colocar assim, no meio espírita. E até na vida mesmo. Veio uma ideia, numa situação profissional, numa situação familiar, e eu perdi a oportunidade de fazer, por falsa humildade, se a ideia era boa, se a intuição foi boa, quem perdeu a oportunidade de evoluir com aquilo? Fui eu. Então, assim, a gente acaba perdendo por ser muito duro. Mas aí se você vê, porque na verdade, no fundo, é porque tem medo de julgamento alheio. Quem julga muito tem medo de fazer com medo do julgamento alheio. Você está entendendo? É igual assim, algumas situações, por exemplo, se eu tenho o hábito de falar muito da vida dos outros, pontuar muito sobre o filho dos outros, por exemplo. Se acontece alguma coisa com meu filho, eu não sofro só porque está acontecendo com meu filho. Eu sofro por quê? Porque está acontecendo com meu filho que os outros vão falar do meu filho, porque eu sei, no fundo, o que eu falo do filho dos outros. Você entende o raciocínio? Também tem esse raciocínio, né? É a questão do espelho, né? Exatamente. Porque assim, eu já presenciei várias situações, por exemplo, filho mexendo com droga. De mãe sofrendo porque o filho está mexendo com droga. Mas seguir o sofrimento dela pelo filho está mexendo, ok. Mas também pelo aquilo que os outros vão falar do filho. Por quê? De tanto que ela já falou do filho dos outros. Entende? Aí o dia que eu percebi isso, eu falei assim, gente, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o medo nosso de não querer, o recuar nosso de não fazer, ou o sofrimento nosso pelo um fato que acontece, não é simplesmente pelo fato. É por aquilo que a gente acha que os outros vão falar ou pensar, porque é reflexo daquilo que a gente pensa e fala sobre o outro. Esse também é um dos pontos. E aí o outro também é a questão da vaidade excessiva, da gente achar que não pode errar, que não pode ser apontado. Porque todo mundo vai ser, né? Tipo assim, Jesus foi apontado. Ele era perfeito. Quem somos nós, né, para não ser? Aí o outro caso é reclamar de tudo e de todos. E reclamar é vício mesmo, gente. Porque se a gente for sentar e cada um reclamar de um problema que tem, a gente tem assunto para mais de metro. Vamos parar para pensar, quem aí não tem algo para reclamar? Então a gente não pode deixar fazer virar hábito, porque senão a gente só reclama. E aí a gente fecha o coração para gratidão, porque sempre tem alguma coisa positiva também. Né? Na nossa vida, em todos os aspectos. Vai ter coisa negativa? Vai. Tem dia que sobressai? Tem, realmente tem. Também não adianta ficar nessa felicidade forçada, porque às vezes a gente tem necessidade de conversar, né, sobre isso, faz até bem pra gente. Mas se a gente faz essa reclamação de forma rotineira, corriqueira, a gente fica até uma pessoa desagradável, porque chega e só reclama. Então também é ruim. E quando a gente reclama, a gente vai atraindo essa vibração negativa também. Então tudo isso aqui são hábitos que a gente não tem que carregar. Coisa que a gente faz sempre, né? Pra gente não. Porque quando a gente também reclama muito, a gente não enxerga os recursos espirituais que estão à nossa disposição para conseguir corrigir aquilo ali. Agora, quando a gente faz diferente, a gente pede a ajuda divina pelo problema que a gente tem, a resposta costuma chegar. Eu tô pedindo ajuda, né? Eu tô saindo da posição de vítima, de revoltada, para poder chegar na posição de alguém que quer ajuda divina realmente. Na terapia dessa semana passada, eu falei que estava conversando com a minha terapeuta, né? Ela perguntou assim, você já fez o evangelho para você, para essa situação? Eu falei assim, não. Eu falei assim, engraçado, né? Você faz o evangelho para tantas situações, para tanta gente, quando a pessoa te pede. Agora não adianta nada você ficar preocupada, você ficar ansiosa por conta disso, e você também não parar para conversar com Deus sobre isso. Não é só sobre os outros, sobre você também. A gente precisa serenar nossa cabeça para poder escutar Deus, senão a gente não consegue escutar. Verdade. E a gente se colocar no papel de vítima também é um hábito muito errado. Nós espíritas, nós sabemos que nada é por acaso, que não existe injustiça na lei divina. A gente pode sim piorar a reencarnação? Pode. Porque às vezes algumas coisas a gente poderia ter poupado e não, porque a gente age de forma errada, de uma forma que não ajuda com que os problemas sejam cessados, diminuam pelo menos, né? Porque cessar não vai cessar, mas pelo menos diminua. A gente pode passar pela situação de forma mais fácil. Só que se a gente pega e assume um papel de vítima diante da situação, a gente não resolve, a gente joga a responsabilidade para os outros do erro que é nosso, porque tem coisas que só a gente pode fazer. Então, se eu sou vítima, não, eu sou assim porque as pessoas são assim, então eu vou fazer dessa forma, porque ninguém me escuta, ninguém me entende, ninguém confia em mim, ninguém confia no meu trabalho, ninguém respeita isso. Então, assim, aí eu não posso fazer nada diferente, porque os outros são culpados de tudo.
Olha só como que a gente fica preso também. Isso tudo vai só prendendo a nossa vibração de forma negativa. E são hábitos que a gente tem e nem percebe, né? Transferir a responsabilidade dos próprios erros, isso também tem a ver com o vitimismo. Porque culpar os outros, a gente acha que vai libertar, mas é uma libertação momentânea. Eu só culpei ali, aí eu tenho que culpar. Eu tenho que justificar, tenho que culpar alguém. Mas aquilo ali só resolve por um momento, porque normalmente a gente fica remoendo, porque no fundo a gente sabe da nossa responsabilidade. Então a gente fica remoendo aquilo ali na nossa cabeça. E aí, quando a gente resolve, fala assim, não, isso aqui foi responsabilidade minha. Então, a partir de hoje eu vou fazer assim. E aí eu resolvi o meu problema. Eu parei de culpar o outro e consegui resolver o meu problema, né? Aí, ser ingrato com as pessoas e com a vida. A gente muitas vezes e a gente nem percebe. Por quê? Aquilo, agradecer a Deus, às vezes é difícil. Eu acho que com o tempo que a gente vai criando uma intimidade com ele, fica um pouco mais fácil. Antes eu não agradecia muito não, até que agora eu agradeço mais quando acontece alguma coisa, ou no dia que eu sei que eu tô bem, falo assim, gente, meu Deus, obrigado por ter saúde, né, porque a gente vê certa situação assim, mas até um tempo atrás, que eu não tinha tanto contato assim, nem com a doutrina, eu não tinha hábito de agradecer não, eu só lembrava na hora de pedir mesmo. E aí a gente acaba sendo o quê? Ingrato com Deus, porque todo mundo aqui tem motivo para agradecer, né, todos nós aqui, se a gente for parar para pensar, nós temos uma vida assim, muito boa, em comparação com a maioria das pessoas. Porque os nossos problemas hoje, eles ainda estão ao nosso alcance para resolver. Né? Não são os piores. E então, assim, eu acho que todo mundo que está aqui hoje, eu não sei quem, né, quem está assistindo, quem vai assistir depois. Mas, assim, sabendo que Deus vai amparar toda e qualquer situação. Né? E que se não for curado e nessa existência, no espírito não vai ficar sem reparo. Porque a nossa evolução vai ser para a perfeição do espírito. Então, os erros, as doenças, tudo isso precisa ser curado, né? E às vezes a gente acaba até sendo ingrato nas nossas relações mesmo, porque às vezes a gente não consegue olhar para a pessoa ali e lembrar de tudo que já foi feito, toda aquela relação que a gente criou ali. Não que tem que ser uma relação de jogar na cara, porque o que a gente faz tem que ser de coração. Mas assim, quem fez pode até ter esquecido, mas quando alguém faz algo bom pra gente, eu, pelo menos, eu tento me lembrar daquilo. Sabe? Não, mas fulano já fez isso por mim. Porque eu acho que é uma forma de tentar ser grato mesmo. Às vezes com nossos pais também, porque assim, tem coisa que revolta, chateia, sim. Mas a gente só tá aqui porque eles nos colocaram aqui, né? Eles aceitaram ser nossos pais. Então são várias vezes que a gente é ingrato e não precisava. Aí o hábito de ser orgulhoso e não pedir ajuda. Né? Porque o orgulhoso ele acaba se isolando. Então, quando a gente se isola, a gente não está trabalhando nossa humildade, a gente não está trabalhando nosso convívio. Então, assim, eu tenho que saber que eu preciso das pessoas, sim, até porque as pessoas também vão precisar de mim, porque a vida em sociedade é essa troca, né? Usar justificativas para não mudar. Porque a mudança dói. A justificativa dói muito menos naquele momento. Só que a longo prazo, quando a gente vê que a nossa vida não muda, não toma o rumo que a gente pensa que tem que tomar. Mas eu estou sempre nesse ciclo vicioso. Será por quê? Será que é porque eu estou justificando tudo? Porque se eu estiver justificando tudo, minha vida não vai melhorar mesmo, não. Agora, quando eu começo a mudar o que tem que ser mudado, que só eu posso mudar, aí que, né, a terapia ajuda, né, Elisângela? Porque aí agora você está fazendo evangelho para você, não tá? Então, e aí a gente vai percebendo que as coisas vão mudando, a vibração vai mudando, né? Quando a gente tenta seguir ali o que a gente é orientado a fazer, o que a espiritualidade fala. Porque a espiritualidade traz mensagem pra gente praticamente toda semana. Às vezes até mais de uma. É muito fácil eu ouvir aquela mensagem ali e não, mas eu faço isso por conta disso. Eu faço isso mas fulano faz isso aqui pior que eu. Então acho que a mensagem não foi pra mim. E aí a gente perde a oportunidade de se transformar com a mensagem espiritual que a gente recebeu. Aí olha só quantas pessoas queriam receber uma orientação espiritual de alguém que é evoluído e que vê a gente de forma ampla. Então eu tenho duas opções, ou justificar e ficar no comodismo, ou fazer a minha parte e os outros, se fizer bem, se não fizer, a responsabilidade é individual. Né? Se a gente chegar de mão dada todo mundo junto na colônia, vai ser muito bom. Mas se tiver que um pra colônia, outro pra umbral, paciência, né? Será pra onde nós vamos, hein? Ignorar o sentimento dos outros também é uma coisa que a gente faz, porque é mais fácil. É mais fácil eu ignorar o sentimento do outro do que eu ficar querendo saber o que eu posso fazer para ajudar o outro.
A gente fala assim, oi, tudo bem? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente não quer saber se tá bem mesmo, a gente só fala tudo bem porque é educado. E aí eu já vou respondendo, porque se a pessoa começar a me contar, pelo amor de Deus, tem que parar aqui quanto tempo para poder escutar aquilo ali. Aí o que eu tô fazendo? É um hábito de ignorar o sentimento do outro. Que às vezes aquele tudo bem ali vai ser o único tudo bem que a pessoa vai ouvir no dia. E às vezes é um momento que ele tem para falar alguma coisa e a gente tem a oportunidade de evangelizar. Às vezes pode ser a nossa única oportunidade no dia de evoluir um pouquinho, porque o resto vai ser mecânico. O resto vai ser nossa rotina, aí no nosso trabalho, às vezes pode ter oportunidade de evangelizar ou não, que as coisas são corridas. Então, nessas brechas que a gente está tão acostumado a atropelar, pode ser o momento que Deus deixou pra gente ali. Não, aqui é o momento de você plantar a sua semente hoje. Só que às vezes eu nem escuto o que a pessoa vai me responder, né? O Paulo Vitor fica bravo, porque se eu for mandar mensagem, eu mando assim, oi, bom dia, tudo bem? Aí eu já falo tudo que eu quero. Aí o Paulo Vitor não, ele é assim, oi. Aí se a pessoa responder de noite, oi. Aí ele fala no outro dia, bom dia. E ele vai assim, aos poucos. Só que assim, ele pode estar mais correto do que eu, porque pelo menos ele está dando oportunidade da pessoa falar alguma coisa, né? Tudo bem, às vezes dá até a oportunidade da pessoa responder. Eu nem dou às vezes, gente, porque eu já falo o que eu quero. Olha só, que falta de educação. Eu achando que eu estou sendo educada, né? Prática e estou atropelando minha vida. Focar apenas em falhas, sem valorizar o esforço alheio. A gente também faz muito isso, né? A gente faz isso tudo. Tipo assim, a pessoa... É a questão da faxina, né, Paulo? A pessoa arruma a casa todinha. Tá tudo, a maioria das coisas estão no lugar correto. Mas sempre tem aquele detalhe, né? E aí a gente tem que fazer o esforço o quê? Para não focar no detalhe negativo. Porque a pessoa fez o melhor que ela podia fazer. Entendeu? E tem as coisas que a gente pode elogiar no outro. Todo mundo tem ponto positivo. A gente percebe que se a gente fizer coisas simples, a gente cai no ensinamento de Jesus. Primeiro, se você começar a prestar atenção no que a pessoa fez de bom, você começa a ser misericordioso. Para você pensar. Se você, por exemplo, a pessoa veio arrumar a casa. Nossa, a casa está tão cheirosa, está tão limpinha. Por quê? Pode não estar do jeito que você gostaria que tivesse, mas está melhor do que estava. E você não fez, a pessoa se disponibilizou e ele fazer. Né? Aí você começa a ser misericordioso. Automaticamente. Se a gente começa, por exemplo, pensar nas coisas boas que você, vamos supor que aconteça algum problema entre a gente e outra pessoa. Se a gente começa a pensar nas coisas boas que nós já vivenciamos, dá mais valor às coisas boas que nós vivenciamos do que o problema que nós tivemos, você começa a exercitar o perdão. Aí fica mais fácil de perdoar. Porque a pessoa, ninguém é perfeito, gente. Não tem como a gente passar pela vida e a gente nunca ter errado com ninguém e os outros não terem errado com a gente. Só que nós vamos valorizar o quê? Valorizar, às vezes, tudo que nós vivenciamos com a pessoa, todo o passado que a gente tem ou aquele erro que a pessoa tem. Isso é um passo para o perdão. Aí a gente começa a perceber que fica mais fácil, menos difícil cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Se, por exemplo, eu tenho buscado fazer isso em relação ao Célio, por exemplo. Eu sou casada com ele. Eu amo ele. Ele é perfeito? Claro que não, também não sou. Então, o que eu tenho buscado fazer? Todas as vezes que ele faz uma coisa que me irrita, eu te falei isso, né? Eu penso numa coisa boa que ele faz pra mim. Quando ele pega, come e joga no chão o cachorro, assim, às vezes acabou de limpar, ele pega, joga o cachorro comer. Aí eu penso assim, gente, ele me leva na drenagem toda segunda-feira, com tanta boa vontade. Verdade, eu faço isso. Todas as vezes que ele me acorda, eu tô dormindo, ele acende a luz, fica aquele celular alto na minha cabeça. Eu disse assim, gente, graças a Deus que ele dorme quietinho, pertinho todo dia, né? Não tem problema dele sair de casa para poder ficar na paz. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho procurado contrabalancear, sabe por quê? Porque senão você só sabedoria. Fica pensando naquilo de ruim que a pessoa, naquilo que te incomoda, e você não valoriza o tanto que a pessoa faz por você. Às vezes ela faz muito mais do que te incomoda. Só que se a gente é espírita, será ordem. Se a gente não fizer questão de fazer isso, automaticamente a gente não faz. A gente não tem evolução espiritual para ser automática. Por isso que a gente tem que reconhecer nossos hábitos negativos para a gente buscar deixar de ter. Porque se a gente não reconhece, a gente não sabe o que é, a gente não vai pensar sobre eles. E aí a gente vai indo no automático e a gente não assume o controle. Né? Você está tentando fazer assumir o controle da sua reencarnação. Do meu casamento, pelo menos, né? Que é o mínimo. Aí falou, exatamente. Assim, nós estamos vencendo 7 anos, né? Aí eu falei assim, graças a Deus. Aí eu falei assim, graças a Deus, Senhor Jesus.
né? Tá E vendo? eu falei assim, eu acho que a pior parte já passou. Daqui para frente vai ser só alegria. Ele falou assim, tomara, né? A gente sabe que não vai ser. Mas a gente tem que se esforçar para dar certo, gente. Porque se a gente não se esforçar, não dá. Verdade. E isso não é só relacionamento amoroso, não. É em todos os nossos relacionamentos. Inclusive aqui. Nós temos que se esforçar para dar certo. Senão... Verdade. E esperar que os outros façam por você. Às vezes a gente também faz isso. Isso aí nos ambientes que a gente precisa, porque a responsabilidade, ela é individual. Alguns pontos ela é coletiva, mas a gente precisa fazer o nosso papel. Não adianta eu ver um problema e eu saber, eu tenho uma ideia da solução, mas eu não aplico essa solução. Entendeu? Isso aí em qualquer lugar também. Na nossa profissão, eu tô vendo ali que precisava organizar aquele armário ali. Essa mesa, essa papelada tá toda bagunçada. Se eu tô ali, se eu sei que preciso fazer, se eu tenho a oportunidade de fazer, eu sei como resolver, por que eu não resolvo? Não, mas o outro tem que fazer, porque eu acho que é mais responsabilidade dele do que minha. Tá, mas a gente pode até oferecer ajuda. Aqui também, agora a casa, nós temos as nossas responsabilidades. Mas se eu sei que uma coisa é responsabilidade da Isadora, mas a Isadora tá ali com muita coisa na cabeça, eu posso chegar para ela e falar assim, Isadora, eu tô vendo essa falha aqui, tem a solução, você quer que eu te ajude? Né? Quantas vezes a gente faz isso também? E a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que pegar e não esperar só que os outros façam. E tem coisa que a gente não pode deixar que o outro faça por nós, que só nós mesmos podemos fazer. E aí são essas coisas que a gente não pode transferir mesmo. Que a gente transfere para os traumas familiares, o que meu pai fez, o que minha mãe fez, e aí vai transferindo. Tá, mas a vida é minha. Eu vou fazer diferente ou não? Eu vou ficar justificando com aquilo ali, né? Então a gente não pode esperar que o outro faça. Agir com prepotência e superioridade moral. Aí a gente percebe, né? Se a gente está agindo dessa forma, a gente está completamente contrário à caridade e ao evangelho de Jesus. Porque quanto maior é o nosso conhecimento espiritual, quanto maior é a nossa evolução, menos vaidoso a gente precisa ficar com relação a essas questões de conhecimento e trabalho mesmo espiritual. A gente não tem que se sentir superior ao outro. Pelo contrário, mais amoroso a gente tem que ficar, porque o evangelho não ensina a gente a ser caridoso e amoroso. Então, quando a gente vivenciar alguma situação, presenciar, testemunhar alguém fazendo algo muito absurdo, ao invés de apontar o dedo, eu tenho que falar assim, gente, o que eu posso fazer ali para ajudar aquela pessoa? Às vezes vai ser uma prece, às vezes vai ser um evangelho, a gente bota no grupo, a gente vai fazer um evangelho, porque isso aí é caridade. Agora você olha e fala assim, nossa, como que fulano tá, hein? Ainda bem que eu já passei dessa fase. Ainda bem que eu não faço mais isso e aquilo. Eu tô sendo o quê? Soberba, né? E aí vai completamente ao contrário. Porque Jesus, quando ele via situações assim, ele estendia a mão para quem todo mundo julgava. Eu acho que no final dessa palestra todo mundo um bravo, né? Só me desculpar. Não, inclusive eu, né? Cada coisa que eu leio aqui foi... né? Mas é verdade. Se a gente for pensar Jesus, o que ele fazia com o criminoso? O que ele fazia com a mulher adúltera? O que ele fazia? Só estendia a mão e ajudava. Ele não falava assim, você tá fazendo certo. Pelo contrário. Ele pregava o evangelho, né? Corrigia. Mas ele não se sentia superior a ninguém, não. E olha que ele não se sentia superior, quem somos nós, né? Falar sem pensar, ferindo com palavras. Isso também é um hábito que a gente tem e que é complicado. Porque quando já vomitou a palavra, né? Aí depois que a gente pensa. Aí fala assim, nossa, mas eu podia ter falado a mesma coisa, só que diferente, né? E a gente pode resolver tanta coisa de outra forma. Não tem problema falar. Se tá me incomodando, eu tenho que falar. Isso aí, na terapia também trabalho muito isso. Tô trabalhando. Falar com amorosidade. Eu tô trabalhando também. A Júnia fala de forma assertiva. Por isso que eu vivo falando em assertivo. Agora entrou no meu vocabulário. Porque o que acontece? Porque assim, gente, realmente, a gente não tem que deixar de falar. Eu tenho que ter personalidade. Eu tenho que saber me expressar. Mas eu tenho que aprender a falar. Sem ofender os outros e falar de uma forma que a pessoa pelo menos vai me respeitar. Porque se eu não me dou o respeito, se eu falo de forma desrespeitosa, eu não vou ter respeito em troca, né? Aí também o hábito de ter vergonha de mudar por medo do que vão pensar. Isso acontece, né? A gente vai passando pelas fases. Tem coisa que já aconteceu, hoje não acontece mais, mas tem coisa que às vezes vira hábito. Tá todo mundo conversando. Todo mundo falando mal de alguém. Mas se eu ficar quieto, o que eles vão pensar de mim, hein? Vão achar que eu vou contar. Isso está completamente errado. Muitas vezes o silêncio é o que vai te dar razão. Você não precisa de contar. Você não precisa de ser o fofoqueiro, mas também você não precisa de falar, porque senão você vai estar errando. Né? Então, mas eu vou estar sendo diferente do grupo?
Todo mundo tá fazendo falcatrua, eu não vou fazer. Ué, gente, cada um tem direito de fazer o que quer. Eu posso só respeitar o outro, mas a pessoa também tem que me respeitar. Só que como a gente tá num mundo que o mal ainda predomina, o estranho é a gente ser correto. Quando a gente tenta ser correto. Já pararam pra pensar nisso? O diferente é quando a gente tenta ser correto, a gente vira careta. Honestidade divertida. É. E aí é uma coisa que a gente quer, que tenta, né, alcançar assim, essa melhora moral, tem que deixar pra lá. Não quero, não vai me fazer bem, não gosto mais disso. E pronto, né? São coisas assim, decisões que a gente vai tomando aos poucos. Se apegar às mágoas do passado. Isso aí, gente, já tá cafona, né? Se apegar às mágoas do passado. Porque tudo que a gente vai estudar hoje, em alguma palestra, seja palestra espírita, seja palestra terapêutica, alguma coisa que a gente lê nessas postagens do Instagram. Do Instagram que a gente... Hoje eles vão estar agitados, hein, gente? Alguma coisa que a gente lê nessas postagens aí do Instagram, tudo isso fala a questão de mágoa. O que faz com a gente, né? Que constrói doença na gente. A espiritualidade mostra pra gente aí, igual a questão do câncer. Quantas vezes o câncer vem por mágoa? Quantas pessoas já tiveram oportunidade de falar isso pra gente? E às vezes a gente ainda fica guardando a mágoa. E aí a espiritualidade nos orienta, limpa o nosso cardíaco, pede pra gente respirar, pra gente jogar pra fora todo o mal. E quantas vezes a gente não faz isso? Porque a gente já aprendeu, a gente deveria fazer. Tô com muita raiva, tô magoado, vamos botar isso aqui pra fora. E eles vão orientando a gente a fazer. Eu acho, comigo já devem ter feito isso, sei lá, umas 2, 3 vezes. Então, assim, eu já aprendi como que eu faço. Por que quando eu tô chateada eu não faço isso de forma automática? Era pra fazer. Às vezes até a gente faz, quando tem algum trabalho, alguma coisa assim que eu tenho que estar bem. Só que eu deveria fazer isso sempre, porque eu tenho que buscar estar bem comigo mesma. Não só quando eu vou fazer algo pros outros, mas eu tenho que buscar estar bem a maior parte do tempo, né? O querer controlar a vida alheia. Quando a gente tenta controlar a vida alheia, a gente não controla a nossa. E a gente tenta controlar a vida alheia e a gente não concorda com os outros que pensam de forma diferente. A gente acha que o nosso pai e a nossa mãe tem que fazer aquilo ali. Eu ainda não tenho filho, mas os pais costumam achar que os filhos têm que agir exatamente como eles querem que... tem que agir dessa forma, porque eu mando. Manda, tá, mas o espírito ele é diferente. Então, o sentimento, a preferência, as escolhas, elas não vão ser idênticas. Então, a partir do momento que não fere ali a educação, vamos colocar assim, não fere os princípios sociais, a diferença vai acontecer. Porque quando eu tento controlar demais, eu deixo de controlar o meu, eu não controlo direito o outro, e assim vai, porque os espíritos são independentes, né? E o amor verdadeiro também, ele respeita o tempo, ele respeita a liberdade. Então, por mais que a pessoa escute alguma coisa ali, você acha que ela tem que entender dessa forma, ela vai entender da forma que ela está preparada. Porque quanto tempo a gente demorou para poder começar a conhecer Jesus? Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, última hora quer dizer que você tem um tempo que está nessa luta, né? Aí ele é tão paciente com a gente, por que a gente não vai ser paciente com o outro? Né? Colocar a aparência em cima da essência. Tá acabando, tá, gente? Os maus hábitos. Colocar a aparência acima da essência. Aí a vaidade externa, ela acaba afastando a beleza interior. Porque quando eu penso muito no que o outro vai pensar de mim, eu acabo perdendo a minha essência interior. Eu começo a viver em função do outro. Eu não vivo quem realmente eu sou. Eu fico preocupada só com a impressão do outro. Isso também não é saudável. Não que, vou fazer o que eu quiser, que eu não me importo. Não. A gente carrega uma responsabilidade, a gente tem a nossa moral, tanto aqui como trabalhadores, quanto na nossa vida pessoal, profissional, a gente precisa. Tem códigos de ética que pedem pra gente ser dessa forma. Mas eu tô dizendo fazer isso na maior parte do tempo, quando a gente deixa de lado quem a gente é, para passar uma aparência pros outros. Né? Isso também é um mau hábito, porque a gente não sustenta. Isso não é o controle. E acreditar que a espiritualidade é apenas teoria sem prática. Quantas vezes a gente acredita nisso? Eu conheço tudo sobre o evangelho, conheço tudo sobre a espiritualidade, mas não pratico nada. Também é um mau hábito, né? O hábito tem que ser o praticar. Então, assim, foram alguns hábitos que a gente deve deixar para trás para conseguir assumir o controle. E como eu faço, então, deixando esses hábitos para trás, o que eu devo fazer agora que vai ser condizente com a minha reencarnação, condizente com o meu planejamento reencarnatório e que eu posso, enfim, estar no controle da minha vida junto com a espiritualidade, de forma coerente, conseguindo. Aí a gente coloca o evangelho como roteiro da nossa vida, que ele é o roteiro da nossa vida. Aí no capítulo 17,
no título Sede Perfeitos, no item 3, o Evangelho traz pra gente o homem de bem. E a gente percebe que o homem de bem, ele não pratica isso aqui, esses maus hábitos. Ele pratica hábitos, ele tem hábitos diferentes. A Isadora vai ler pra gente. Sim. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se não fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que lhe fizerem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-me a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda sem evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atunar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às peças de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa,
dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e o que mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-los à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando ou outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus igual perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho que se acha que a todas as demais conduz. Então, nós falamos dos velhos hábitos, né? Nós citamos cada um dos velhos hábitos. E aí, agora, o Evangelho trouxe pra gente o homem de bem. Esse homem de bem, se a gente buscar seguir o que aqui foi dito, a gente vai conseguir construir os novos hábitos. Porque os velhos hábitos, eles são incompatíveis com isso aqui. E os novos hábitos vão ser construídos a partir disso aqui. Igual falou, aqui não estão enumeradas todas. Mas as próximas qualidades, elas vão vir elas vão chegar com a prática do que está aqui narrado, né? E aí fala em algumas dessas coisas que foram ditas, que foram lidas, né? Algumas dessas qualidades, desses novos hábitos que nós devemos cultivar, nós temos a questão de interrogar a consciência sobre os nossos próprios atos. Por isso que é importante o estudo da reforma íntima, por isso que é importante esse estudo da mediunidade que a gente faz aí, que é tem a parte também psicológica, né, no livro Mediunidade, como é que é? A ferida da fragilidade. Ele acaba trazendo pra gente diversos pontos que, assim, eles não são fáceis de estudar, de reconhecer. Eles vão mexendo mesmo na ferida, mas ele vem mexer para poder curar. Porque se a gente fecha os olhos para isso, a gente não se transforma. A gente olha para o outro, não olha primeiro pra gente. Fala que ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, ter fé é entender que se a gente está fazendo o possível, se a gente está agindo de forma condizente com o Evangelho, está se esforçando, e tem algo que está acontecendo de uma forma que não é a forma que a gente queria, a gente tem que acreditar que Deus está no comando e que não é por acaso. Então, ter fé é acreditar que dias melhores estão por vir, porque a minha parte eu estou fazendo, né? E acreditar, porque assim, se eu também estiver estagnada e estiver só esperando, porque eu tenho fé e vai chegar até mim, é mais complicado, né? Porque Deus espera da gente a ação. A lei divina, a lei do progresso, ela é com ação, tem que ter a movimentação. Mas se eu estou buscando e estou fazendo o meu melhor, vamos entregar e confiar. Até a dificuldade que chega, porque ela tem que chegar para a gente melhorar. Senão, a gente não melhora. Ter fé no futuro, colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem, ele sabe que o que importa é o que a gente leva com a alma. Não é o que a gente carrega aqui. Porque aqui tudo é temporário. Se hoje eu tenho muita facilidade, exerço uma liderança, porque eu tenho o meu intelecto muito desenvolvido, e eu abuso daquilo ali, eu esnobo as pessoas que são a mim subordinadas, porque eu me acho superior a eles, eu não vou carregar essa superioridade para as outras existências, eu não vou retornar com ela para o plano espiritual. Pelo contrário, eu posso na próxima reencarnar de uma forma que o meu intelecto seja totalmente prejudicado, porque eu não fiz bom uso dele. Então, o homem de bem ele tem que saber que o que importa é o que leva para a alma. É o que? O bem que faz. Fiz o bem, esse bem vai contabilizar. Agora, o mal que eu faço, o poder que eu exerço nessa vida, não. Aceita as provas sem murmurar. É difícil a gente sentir dor e não reclamar. É difícil a gente passar por uma doença e não sofrer. É difícil a gente passar por uma decepção e não sofrer. A gente é humano, né? Então, acho que Deus sabe disso. Só que a gente vai se apegar em quê? O que a gente vai fazer na maior parte do tempo? A gente vai sofrer, mas a gente tem como buscar a nossa força em um lugar que não seja o sofrimento, né?
Se a gente não tiver força de vontade para isso, que a gente busque através dos outros essa porta. Igual nós temos aqui no tratamento pessoas com câncer. Elas estão fazendo o quê? Elas estão buscando uma forma de melhorar, de sentir uma outra vibração, a não ser a dor da doença. Elas poderiam estar só se lamentando e não fazendo nada, mas não estão fazendo, né? Então a gente vê que tem um esforço, uma busca. Faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem. Isso aí é agir com consciência moral, né? Retribuir o mal com o bem não é fácil não, porque a gente fica assim, ah, mas eu respondi. Ah, mas eu falei. Aí às vezes a gente acha que isso é bonito, né? Mas não é bonito, nem tudo precisa ser falado. Às vezes o bonito é se silenciar. E é o difícil de fazer. Às vezes o bonito, meu avô falava muito comigo que o calado vence. Eu falava, se eu ficar quieta eu não vou vencer nunca, porque pelo Senhor eu só fico calada, tudo que eu falo tá errado. Mas hoje eu vejo que muitas vezes o calado vence mesmo, porque às vezes se a gente se cala, a nossa resposta é mais, eu dou uma melhor resposta diante da situação, por quê? Porque eu não estou ferindo o evangelho. Então assim, eu estou só me calando, né? E digerindo aquilo ali. E ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então nós já vimos que é um hábito que a gente deve deixar para trás, alimentar isso. E aí, com isso, o homem de bem, ele revela que o controle dos seus sentimentos inferiores é dele. Que a gente tem que controlar o que a gente sente. E o sentimento é uma coisa que está dentro do nosso controle. Então, quando eu consigo deixar de sentir essas coisas aqui, eu estou no controle da minha vida. Né? O que eu falo, eu tenho que controlar. O que eu sinto, eu tenho que controlar. E o que eu faço, eu tenho que controlar. Isso aí está dentro do meu controle. O resto, não. Né? Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-la. A gente só consegue combater aquilo que a gente conhece. Então, por isso que primeiro tem que buscar entender. E parar de achar que o erro está só nos outros. Que tudo que vem é só para o outro, nunca é para mim. Isso está errado. Sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. É tudo bem temporário, né? Respeita os direitos que aos outros semelhantes dão as leis da natureza. Então, ele cuida do que faz, não apenas do que os outros fazem. Ele tem que respeitar, ter a empatia com o outro. Respeitar o direito do outro, respeitar o tempo do outro, até onde vai o meu direito e onde começa o do outro, né? E aí a gente vê que o homem de bem, ele não nasceu pronto. Ele é alguém que escolheu assumir o controle da própria existência, guiado pelo evangelho e pelas leis divinas. Ele não se esconde atrás de desculpas. Não terceiriza a responsabilidade, não vive como vítima. Ele compreende que ser espírito imortal é um chamado à ação consciente. Ao refletirmos sobre esse modelo, nós percebemos que assumir o controle da vida não é ter domínio sobre tudo ao redor, mas sim governar-se com lucidez, fé, amor e senso de missão. Então é isso. Para poder encerrar, eu vou fazer uma pequena prece aqui e aí depois alguém faz o encerramento que quiser fazer. Então tá. Espera aí. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, depois dessas reflexões, pedir a presença, né, que permaneçam aqui conosco a espiritualidade dessa casa, que no momento dessa prece também eles apliquem um passe em cada um que está assistindo essa palestra, que vai assistir depois, que com essa prece e nessa energia do Cristo Jesus, recebam um passe nas suas residências, no local onde estiverem. Senhor Jesus, ajuda-nos a abandonar o que já não serve mais, a calar a crítica, a suavizar o julgamento, a parar de apontar dedos para os outros e para nós. Dá-nos a coragem de sermos senhores de nós mesmos, de plantarmos o bem, ainda que em terreno árido, de confiarmos em Ti, mesmo quando o mundo parece ruir. Que sejamos trabalhadores do bem, servidores do amor e instrumentos da Sua paz. Que assim seja. Graças a Deus.